Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Lá, Deus transforma a vara de Arão em serpente. E ela engole a serpente que Faraó construiu. A serpente significa a sabedoria e o conhecimento de Deus. A serpente de Arão, quando engoliu a serpente de Faraó, ali estava dizendo que a verdadeira sabedoria no final engolirá e destruirá toda a falsa sabedoria, que é Satanás. É por isso que quando fala da serpente, sempre fala no versículo 9. Êxodo, versículo 9, e livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Êxodo, capítulo 9, a vara de Arão transforma em serpente. Livro de Números, capítulo 21, versículo 9, Deus manda Moisés levantar a serpente no deserto. E então é sempre no número 9. E quando você lê em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, aqui Deus está falando de Satanás. Lembrando, versículo 9 é a serpente, que é a sabedoria de Deus. Olha o que está escrito, Apocalipse 12, versículo 9, a sabedoria de Deus falando por nós. Está escrito assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Vê que Deus fala aqui, ó, e foi precipitado o grande dragão. Aqui Satanás já não é mais uma serpente, ele é um dragão. Ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Aqui Deus fala que ele é um dragão e ele é a antiga serpente. Por que Deus fala que Satanás é a antiga serpente? Ele é a antiga serpente porque antigamente ele andava dentro dos mandamentos de Deus, então ele era sábio, ele obedecia. Quando ele traiu Deus e foi guerrear contra Deus, ele perdeu a batalha, foi expulso e deixou de ser sábio. Por que ele deixou de ser sábio? Porque ele abandonou Deus, que é a fonte da vida. Nós só vivemos porque Deus sustenta a nossa vida. Então, quando o que Satanás fez, ele deixou de ser sábio automaticamente. Ele deixou de obedecer os mandamentos de Deus e abandonou a fonte da vida. Então, ele não é mais sábio. Sábio é aquele que anda dentro dos mandamentos de Deus, porque este terá vida eterna no paraíso. Então, o número 9 sempre fala da serpente. Por quê? Porque Deus são os 7 espíritos, que é o mandamento do sábado, e os outros 9 mandamentos, que é a palavra de Deus para nós, este é Jesus Cristo, a serpente. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Jesus é a serpente, a sabedoria de Deus. E por que é João, capítulo 3, versículo 14? João 3 significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dando testemunho que Jesus ia ser crucificado. E o versículo 14 está dizendo que os 7 Espíritos de Deus está falando para quem tem os 7 Espíritos dele. Entendeu? E quando você lê Apocalipse 12, o número 12 significa Jesus, o número 2 significa Jesus e o Senhor Deus Pai. E o 10 significa os 10 mandamentos. Então o número 12 significa o Pai, o Filho e os 10 mandamentos. Entendeu? Que rege toda a nação. Então, irmãos, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Jesus ele é a palavra de Deus. Então amar a Deus é obedecer os 10 mandamentos. Lembrando, Deus são os 7 espíritos, que é o leão, e Jesus ele é a serpente, que é a sabedoria e a palavra de Deus. É por isso que na Bíblia, por isso que no hebraico diz assim, que o leão contém a serpente. Por isso que Jesus ele é chamado cetro, o cetro do meu filho. Deus é rei e Jesus é o cetro que está na mão de Deus, que é a palavra, e nós seremos julgados pelo cetro dele, entendeu? Vigiai e orai, irmão. Bom dia, Pai do Senhor.